Hebreus capítulo de número 12. Quero ler apenas 2 versículos com vocês. É o verso 16 e o verso 17. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Essa passagem bíblica aqui de Hebreus, capítulo de número 12, faz referência para nós aqui em Gênesis, capítulo de número 25, que narra aqui o nascimento de Esaú e Jacó. No texto de Hebreus, ninguém seja fornicador ou profano. Eu vou colocar aqui, irmãos, no lugar de fornicador ou profano, que é o mesmo significado, para que nós possamos entender a mensagem e trazer aplicação para nós. No caso que fornicador e profano é aquele que é carnal, aquele que tem a natureza apenas humana, ou seja, da geração de Adão, a geração adâmica, é um homem natural. Então, esta natureza faz com que o cidadão ele seja profano, ele seja fornicador e tudo quanto é tipo de frutos próprios da carne, tá bom? Próprios da carne, então faz parte da história, faz parte da vida desse homem aí, tá bom? Então preste bem atenção naquilo que nós vamos mostrar para vocês aqui. Capítulo, então, 25 nos mostra o nascimento de ambos e olhe só como nós temos que prestar atenção na origem de todas as coisas, de modo que nós não venhamos perder aí o fio da meada e entender o agir de Deus e o mover do Senhor. Muito bem, aqui, chegando-se os seus dias, ou seja, a mãe, né, dessas crianças para dar à luz, em gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Amava Isaque a Esaú porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. Muito bem, eu vou parar aqui só um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho para destacar aqui a história de Rebeca com essas crianças que estavam no seu ventre e os filhos lutavam dentro dela e ela foi orar ao Senhor e perguntar por que ela era assim. Está aí no verso de número 22. E foi-se a perguntar ao Senhor. No verso de número 23, o Senhor responde e diz: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Quando o texto bíblico faz referência a maior e a menor, ele está dizendo a respeito do primogênito, aquele que vai nascer primeiro. Esse é o maior.
no costume antigo, o primogênito herdava uma parte muito maior da herança, tá bom? Então, tudo era voltado ali para o primogênito. Ele tinha um valor muito maior do que o segundo filho, a partir do segundo filho. E assim ele era considerado, então, o maior da casa. E todos os outros o serviam. Essa era o curso natural das coisas. No entanto, preste atenção no que Deus faz, estando essas crianças ainda no ventre da mãe. Deus disse o seguinte no verso 23, na última parte do versículo: um povo vai ser mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Ou seja, Deus inverteu a situação. No curso humano, natural, primogênito é o maior, e o segundo filho serviria esse primogênito. Deus diz o contrário. Para mim, o maior aí é o menor. Ele é meu, como se Deus estivesse dizendo isso. Eu estou consagrando para mim este menor. E quando essas duas crianças nascem, nome do primeiro, Esaú, o primogênito. Esaú, embora fossem gêmeos, mas tem que nascer um primeiro. E quem que vem primeiro? Esaú. Então, forte, depois se tornou um caçador, e o pai se agradou demais dele, era do seu agrado, tá bom? E era aquele homem viçoso, caçador, enfim, né? Enquanto que Jacó, caseiro, pacato, criado pela mãe, educado pela mãe. Contudo, a mãe já tinha uma direção de Deus em relação aos dois meninos. Quem é que Deus havia escolhido para si? Preste atenção nisso, por favor. Quem Deus já havia escolhido para si, desde o ventre, é Jacó. Embora esse tenha nascido por último, embora esse tenha sido o menor, Deus tomou ele para si, é meu. E Deus o consagra desde o ventre, antes que essas crianças pudessem ter a ideia de escolha, a condição de escolher alguma coisa, já tinham sido escolhidos por Deus. E quem é que Deus escolhe? Repito, é Jacó. E os dias se passam. Aqui no verso de número 31, já, né? 30, vou ler o 30 também. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque eu estou cansado, e por isso chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Humanamente falando, a primogenitura está sobre a vida de quem? Humanamente está sobre a vida de Esaú. Mas quem é que tem um desejo maior pela primogenitura? É Jacó. Jacó é que deseja. Embora ele, diante dos homens, não fosse o primogênito, para ele, a primogenitura tinha um valor inestimável. Naquela época, principalmente no meio do povo de Israel, a primogenitura, ela não só atraía para o primogênito as bênçãos, os quinhões de parte maior do que é material, mas também as bênçãos de Deus que seria proferida pelo próprio pai sobre a vida dessa criança, desse moço, né, que quando o pai viesse a falecer, já perto da morte, ele iria transferir para esse primogênito as bênçãos materiais, né, a fazenda, a herança, e também as bênçãos espirituais. E Deus confirmaria esta palavra da boca do pai. Tá bom? E agora, Esaú está cansado dali da sua caça e ele quer comer do guisado, pois está com fome, quer comer o guisado que Jacó havia preparado. E Jacó
ali já desejoso de ter aquilo que estava na vida humanamente, repito, humanamente falando, na vida de Esaú, ele está desejoso para ele. Então, disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura? Então preste atenção no comportamento de ambos. O primeiro, Esaú, tem a primogenitura humanamente falando, mas valoriza? Não. O que é que ele valoriza? Aquilo que é momentâneo, aquilo que é atual, é o presente. Ele não está nem esquentando a cabeça com aquilo que é futuro. Ele não está nem preocupado com o que significa primogenitura. E ele diz: eu estou a ponto de morrer. O que eu preciso agora? Eu preciso me alimentar. Eu quero satisfazer o meu corpo físico. A primogenitura não vai conseguir fazer isso para mim agora. Então vou fazer o seguinte: toma para ti a primogenitura e eu quero o teu guisado e eu quero satisfazer a minha carne. É por isto que se coloca que Esaú, ele é profano. Ele é também fornicador, porque aquele que abandona, aquele que deixa algo tão importante na nossa vida, que é a primogenitura, ou seja, a mesma coisa que falar que são as bênçãos de Deus, as portas abertas de Deus para a nossa vida, ele abandona, ele desvaloriza, para ele não tem significado. Não importa se eu vou conquistar alguma coisa daqui a 10, 15 anos. Para que eu pensar daqui a 10, 15 anos? Eu hoje estou precisando comer. Então, ele faz essa troca com o seu irmão. E disse Esaú: estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, o guisado das lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Pronto. Agora, diante do ponto de vista de Deus, no mundo espiritual, a primogenitura, desde o princípio, estava na vida de quem? Está na vida de Jacó, nunca esteve sobre a vida de Esaú. É o homem, do ponto de vista humano, é que ele tinha a primogenitura, mas não, a primogenitura já estava sobre a vida de Jacó. E o que é que faz com que esses sentimentos aflorem no coração de ambos? O desprezo no coração de Esaú é porque ele já não tinha nada de espiritual na vida. Ele era só carnal. Ele só tinha a natureza humana pura. E o desejo dele, portanto, são para as coisas naturais, carnais. Não tem valor mesmo a espiritual. Já para Jacó, que tinha a promessa de Deus, tinha o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. A natureza de Jacó não era só carnal. A natureza de Jacó era física, era natural e também espiritual. E como tinha a natureza espiritual, o desejo dele era para as coisas de Deus. Então é como o salmista diz: como um cervo que anseia pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Só pode desejar Deus quem já tem de Deus dentro de si. E Jacó é um exemplo deste. E aí o texto de Hebreus vai dizer para nós que ninguém seja fornicador ou profano como foi Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Tem muitos que estão abandonando aquilo que é de Deus, aquilo que é excelente, aquilo que é maravilhoso. Mas por que abandona? Porque as coisas de Deus para ele não tem significado nenhum. O que vale para ele é aquilo que o olho vê, o que a mão pode apalpar, aquilo que pode ser tocado, que são as coisas terrenas. Mas quem é de Deus enxerga muito além disto.
enxerga as bênçãos espirituais. E eu sempre estou dizendo com vocês aqui, preste atenção, aquilo que é físico, aquilo que é material, não traz consigo as espirituais, mas o contrário sim. Quem tem as bênçãos espirituais, promessas espirituais, vão também alcançar aquilo que é material e aquilo que é físico. O que acontece é que quem é natural quer viver o momento, quer tomar posse agora, quer viver o hoje, e não quer ter paciência para esperar o momento de Deus. Mas aquele que é espiritual, ele consegue discernir todas as coisas e ele tem paciência para alcançar o momento de Deus em sua vida. Então Jacó, ele agora toma posse disso, passa, entre aspas, para ele a primogenitura. Mas ele vai tomar posse de alguma coisa agora? Não. Não, de forma alguma. Vai ter que passar os seus anos, até que seu pai veio a se envelhecer. E já velho, chegou o momento de abençoar. E daí então vai ter aquela estratégia de Rebeca em relação a Esaú, a Jacó em relação a Esaú. E muitos criticam, mas na realidade as bênçãos de Deus já estavam na vida de Jacó, mas isso desde o ventre. Não foi no momento que ele comprou a primogenitura do seu irmão, e tampouco naquele momento em que ele, entre aspas, enganou seu pai, se vestindo do seu irmão. Não, a bênção já estava na vida dele há muito tempo. Tá bom? Então, meus amados irmãos, vamos valorizar aquilo que é de Deus. E como valorizamos? Porque nós temos de Deus a nossa vida. Você tem uma tendência de ter prazer nas coisas espirituais e as coisas materiais você já está abandonando? Abandone de vez. Acabe com isso, porque você é uma pessoa de Deus. Deus tem te escolhido, Deus te elegeu, e isso desde o ventre da mãe. Esse é o projeto de Deus, essa é a bênção de Deus, porque bem sabeis que querendo ele ainda, Esaú, depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não adianta buscar carnal, fisicamente, se esforçar humanamente, se Deus não deu. Agora, aquele para quem Deus concedeu a oportunidade da bênção, meus amados irmãos, ainda que seja falho, como Jacó foi falho. Jacó foi um homem perfeito? Jamais. Na presença de Deus sempre aí existem pessoas falhas que erram, mas que estão buscando de Deus melhorar, aperfeiçoar. Deus está trabalhando com cada um de nós. Não é para vir e ficar do mesmo jeito que estava, não. Deus ele vai moldando, Deus vai trabalhando o vaso, e o vaso vai tomando a forma que Deus quer. Deus trabalhou muitos anos na vida de Jacó, até quando ele passou pelo vale, e aí ele já está rico, né? A fazenda grande, e quando ele está voltando para Canaã, e até com medo do seu irmão, porque o desejo do seu irmão era matá-lo por conta do que ele fizera lá atrás. Só que Esaú não estava considerando que quem vendeu, se pensar no ponto de vista humano, quem vende a primogenitura é Esaú. Jacó não tomou nada, fez uma proposta para ele e ele desvalorizou aquilo que era de Deus, mas para ele não tinha valor. Então ele queria matar o seu irmão. E agora, já anos para frente, ele está retornando por ordem de Deus para Canaã, para tomar posse da herança que lhe pertencia. Ele volta e vai se deparar com seu irmão. E ali no Val de Jaboque, quando ali vai atravessar, todas as suas coisas, fazenda, mulheres, filhos, atravessam, ele não. Deus vai mantê-lo ali e vai dizer, agora chegou a hora de nós dois conversarmos. Então, se prepare. Se prepare. Você tem de Deus? Não adianta ficar correndo. Não adianta ficar indo para lá e para cá. Vai chegar um momento que Deus vai pegar e vai falar, para agora. Para agora, porque eu vou tratar contigo. Aleluia. O que nós temos não é de nós mesmos. O que eu tenho, quem deu não foi o homem. O que eu tenho, quem me deu não foi a igreja.
O que eu tenho, quem deu foi Deus. É Deus que depositou na minha vida. O que tu tens não é o homem que deu, não é instituição que deu. Quem te deu foi Deus. E se foi Deus quem te deu, ninguém pode tirar. Ninguém vai arrancar. Ninguém vai arrancar. Nem você mesmo consegue você abandonar o que Deus colocou dentro do teu coração. Está na tua alma, está no nosso interior. Irmãos, faz parte do nosso ser. O que é de Deus faz parte do nosso ser. E fomos nós que pedimos? Não, foi Deus quem escolheu. Eu vou encerrar com a fala de Jesus, lá em João capítulo 15, verso 16. Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome ao Pai, ele vos conceda. Esta é a mensagem. Deus te escolheu. E você era bonzinho, legalzinho? Não, nós éramos todos tortinhos. Estávamos todos ruinzinhos. Mas Deus nos quis dessa forma mesmo e disse: eu vou trabalhar nesse vaso. Eu vou melhorar esse vaso. E aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar até aquele grande dia. Deus tem muita coisa para fazer e Deus vai fazer. Pare de ficar se lamentando, pare de ficar para os cantos. Olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. O que tu tens recebido de Deus não merecimento. Jamais foi merecimento. É privilégio. É graça de Deus. E o Senhor quis fazer assim. Ele quer fazer assim na tua vida. Ele quer te abençoar, ele quer te levantar, ele quer te usar. E ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque a palavra é dele, a promessa dele, e ele é fiel e vai cumprir. Amém? Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.